Assista agora ao programa Momento de Fé. Meu amigo, minha amiga, hoje quero falar a respeito em que se aproxima o Dia dos Pais, justamente sobre a paternidade. Falar de pai é um tema sempre muito curioso, interessante, especial. Especial e ao mesmo tempo delicado, porque quando se fala de pai, nós temos vários cenários. Pessoas que, como eu, tiveram uma família. Eu agradeço a Deus, porque eu tive um lar. Eu tive mãe, eu tive pai, desde muito cedo. Esses papéis ficaram muito claros para mim. Eu tive pais que me deram uma educação, me deram valores para a vida e isso me ajuda muito. Carrego comigo hoje respeito, educação e honestidade. Eu não aprendi na igreja, aprendi em casa. A igreja só reforçou aquilo que eu já tinha como valores de casa. Que coisa boa. Tive um pai incrível, né, que me deixou aí há alguns anos, em 2019. Meu pai partiu de morte natural aos 80 anos. Imagine só. Pessoa incrível. E eu tenho não só a saudade, mas tenho no meu coração o dever cumprido. Fui um bom filho. Fui um bom filho, especialmente depois que eu fui para a igreja. Me tornei um filho melhor ainda. Então, quando meu pai partiu, eu não tive nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento, porque fiz minha parte. Tive um bom pai. Nossa, meu Deus. Assim como muitos outros que me acompanham hoje também tiveram um pai incrível, paizão. Mas nós sabemos que nem todo mundo teve isso. Por outro lado, há pessoas que cresceram sem a presença de um pai. Quantos há que sequer conheceram o pai? Nunca tiveram um pai. Na certidão de nascimento só está o nome da mãe. A referência mais perto de alguns do pai é o avô, ou é um tio, ou até mesmo um padrasto. Então muita gente não teve isso. Outros tiveram uma pior experiência relacionada a pai. Tiveram um pai violento, um pai que batia na mãe, que batia nos filhos sem qualquer explicação, e ainda coisas mais delicadas, a filhos que tiveram dos pais a pior das experiências. Foram machucados, alguns abusados e coisas nesse tipo. Diante disso, para muita gente, pai é um dia de saudade, para outros, pai é um dia de passar junto. Dia dos Pais é um dia de comer aquele churrasco, seu velho, aquele velho querido, companheiro. Para outros, pai é alguém que pode ser até um inimigo. Mas aí entra a Bíblia. E aqui eu tenho que te contar uma coisa incrível. Em Mateus capítulo 6, está ali aquilo que veio a ser conhecido como a oração modelo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. Seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Essa oração famosa nunca foi uma reza. Quando Jesus ensinou, ela não era para ser uma reza pronta. Não que esteja errado, mas ela é uma oração modelo. Como assim? Ela contém todos os passos de uma oração modelo eficaz. Mas o que mais chama atenção neste momento da Bíblia é o que eu vou te falar agora. Quando essa oração foi proferida por Cristo, ela veio através de um diálogo com os 12 discípulos. Os discípulos estavam tendo uma dificuldade grande, porque eles viam os milagres de Jesus, mas quando eles iam orar, os milagres não aconteciam. Então eles se questionaram e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Nós estamos orando errado. Nós não estamos liberando o poder aí da oração do jeito certo. Então ajuda nós. Nos ajude. E Jesus falou assim para eles: vocês, quando orarem, orarão assim: Pai nosso que estás no céu. E aí surgiu a oração modelo. E aí tem um detalhe. Quando eles escutaram, veja bem, a expressão Pai Nosso, eles ficaram
perplexos. Por quê, pastor Alex? Quando eles ouviram Pai Nosso, eles ficaram completamente perplexos. Por quê? Porque na cultura religiosa judaica, eles nunca tinham associado Deus a Pai. Como é que é? Sim. A primeira referência que eles tiveram lá em Gênesis sobre Deus era Altíssimo. Depois, eles tiveram uma revelação sobre Deus, ali, por meio de Abraão, provedor, Jirê. Mais tarde, tiveram uma revelação com Davi, de Raá, pastor. O Senhor é o meu, falei ontem, pastor. Com Moisés, eles tiveram algumas revelações. O Senhor é a nossa bandeira, ou seja, é quem nos dá vitórias. Nissi. Ainda com Moisés, eles entenderam o nome de Deus, eu sou o que sou, de onde vem depois aportuguesado a palavra Yahvé, ou Jeová, que não existe pronúncia em português, Jeová, e Javé foi aportuguesado, uma junção de consoantes ali, seria YH, YHWH, eu sou o que eu sou. Não tem tradução para o português. Posteriormente, eles tiveram uma revelação sobre o Senhor que nos justifica, com Ezequiel, com Jeremias, mais tarde, com o próprio Ezequiel novamente. O Senhor é Senhor dos exércitos. O Senhor é a nossa paz, com Gideão, aquele que nos prospera. O Senhor, justiça nossa. Enfim, eles tinham várias associações sobre como Deus é. Deus é Altíssimo, Deus é adorado, Deus é o que provê, Deus é o que me dá paz, Deus é o que me dá vitória, Deus é o que me dá cura, ainda com Moisés. O Senhor que te sara, Rafá. Enfim, eles foram construindo uma fé em cima das revelações que tinham sobre o que Deus era para eles. Eles nunca tinham escutado Deus como Pai. Não. Essa revelação é para a igreja, é para os discípulos, é para mim, para você. Ao longo de toda a história bíblica e, consequentemente, da humanidade, Deus foi se revelando. O Altíssimo, o que sara, o que prospera, o que provê, o que cura, o que pastoreia, que guia, o que restaura, o que é justo, o que dá vitória, mas a nós ele se revelou como Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai. E aqui entra algo extraordinário para a gente orar. Não importa que referência paterna, terrena você teve, boa como a minha ou não tão boa, não importa mais. Porque hoje você tem um Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Você pode orar a Ele e chamá-lo de Pai. Deixa eu te contar uma última coisa. No momento em que nós nos aproximamos de Deus, começamos a ter essa revelação, especialmente depois que o nosso Pai terreno nos deixa, eu comecei a ter uma revelação de Deus como Pai muito maior. É como se Ele derramasse uma porção maior para compensar a ausência daquele que é o meu Pai terreno. Sempre brinco que nós temos pelo menos 3 pais nesse mundo. Nosso Pai biológico, nosso Pai celestial, Deus, e nosso Pai na fé, que é quem cuida da nossa fé, que é quem nos leva a Deus todo dia. Então, domingo, eu queria que você viesse agradecer, pelo menos, o Pai que nunca te deixará, Pai celestial. Está sempre de braço aberto esperando o Filho dele, eu e você. Então vem estar com a gente domingo, você é minha convidada.
Pastor, eu não tinha uma boa lembrança sobre pai, agora o senhor falou aí, mudou. Mudou porque agora eu entendi que eu tenho um pai. Sim, esse não vai te magoar, esse não vai te abandonar, esse não vai te deixar nem mesmo pela morte. Então vem tá conosco, vamos viver isso, vamos caminhar com Deus como nosso pai. Não vamos caminhar como filhos distantes, aquele filho que nunca conversa com o pai, não tem tempo para ele. Não, não, vamos fazer isso. Domingo vai ser demais, vai ser um culto daqueles que você vai agradecer por ter ido, certo? Vamos te esperar. Agora é o momento da oração. Vamos falar com Deus e incluir o nome das pessoas que estão aqui, pedindo oração pelo emprego, por saúde, por tudo aquilo que eles precisam. Vamos lá. Momento de fé aqui na Rádio Cultura com você. Meu Deus e meu Pai, Pai nosso que está no céu, eu posso lhe chamar assim. O Senhor que se revelou a nós assim. Então eu posso lhe chamar de Pai. E antes de mais nada, de lhe apresentar as petições aqui de todos os teus filhos, eu quero agradecer por nós termos a liberdade de lhe cultuar num país livre. Eu quero agradecer, meu Pai, por nós podermos abrir a Tua palavra e falar dela publicamente num microfone de rádio de longo alcance. Tantos países onde isso não é permitido. Aliás, se for descoberto em alguns países, aqueles que estiverem pregando o Teu Evangelho poderão pagar com a morte, poderão ser martirizados ainda hoje. Aqui no Brasil, temos ainda liberdade religiosa para cultuar o Senhor. Temos liberdade até para confessar qualquer outro tipo de fé ou religião. Nosso Estado brasileiro permite que todos tenham a livre expressão de sua fé. E é por isso que nós aqui, meu Deus, respeitamos todas as religiões, de todos os nossos amigos que nos acompanham. E eu apresento aqueles que decidiram depositar a fé na Tua palavra. Escolheram seguir os seus preceitos. Abençoe, ajude quem me acompanha, dê força para essa pessoa recomeçar. Se alguém está enfermo hoje, está numa cama, ajuda, meu Deus. Ajuda essa senhora que está cheia de coisa para resolver, esse empresário que está cheio de boleto para pagar e ele não sabe direito o que ele vai fazer, porque o negócio não está indo tão bem assim. Ajuda, dê saídas, o Senhor é perito nisso. Dê um novo começo. O Senhor sempre faz isso com todos aqueles que te buscam. Ajude. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.